TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito aqui na TV Fortaleza. Esse espaço que foi criado para tratarmos de conteúdos de interesse público quanto aos assuntos referentes às legislações. Nosso objetivo hoje é esclarecer e entender mais sobre a nova legislação que dispensa o reconhecimento de firma e autenticação de documentos em órgãos públicos. Eu me refiro à lei de número 13.726, sancionada recentemente. E quem vai participar conosco para darmos mais detalhes aqui no programa é o vereador Pedro Matos, do PSDB, e convidamos também o advogado Cauê Fonteles. Sejam bem-vindos ao programa Direito, né? Cauê, a nossa primeira oportunidade de juntos aqui no programa Direito a gente conversar e conhecer mais. Vereador Pedro Matos retornando, né? A gente que já teve a oportunidade de falar em outros momentos de leis, trabalhadas e sancionadas durante o período em que você esteve aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Mas acho que o nosso pontapé é, hoje, mais do que nunca, esclarecer essa nova legislação, porque quando a gente fala assim, eu não preciso mais reconhecer firma, eu não preciso mais autenticar algum documento, não vai ser para todos essa validade. Então, quem é que pode começar para a gente falando em que ponto realmente essa nova determinação vai valer? Inicialmente, quero agradecer aqui a participação, agradecer sempre a receptividade da TV Fortaleza conosco, tanto através do nosso mandato, tanto através aqui das pautas da Câmara Municipal. E quando eu decidi pautar essa lei federal, que é uma lei federal, conhecida como a Lei da Desburocratização, eu quis pautar no sentido da gente abraçar essa lei, né? Eu falei que era de suma importância, o doutor Cauê aqui sabe, a gente tentar minimizar mais o Estado, né, para que a gente possa fazer com que os cidadãos tenha a autonomia de suas decisões, né, que a gente possa confiar mais ainda no servidor público, né, porque às vezes a gente precisava se dirigir até um cartório para uma simples autenticação de documento ou até mesmo para a solicitação de uma viagem do seu filho que tem pais separados, e simplesmente a burocracia e o custo e benefício não estavam valendo a pena, tanto para o cidadão quanto para o erário, né? Então, eu decidi pautar essa lei federal recentemente sancionada no mês de outubro, e nós estamos aqui para que a gente possa discutir uma possível regulamentação futura aí dessa lei. Essa regulamentação se trata da adequação do município, vereador, é isso? Isso, como é uma lei federal, os municípios, e aqui vale para o Distrito Federal, para os estados e para os municípios, todos eles vão se regulamentar com as suas especificidades, né? No caso, Fortaleza tem órgãos, por exemplo, as regionais, que em outras localidades, em outros estados, podem vir não ter. Então, vai se adaptar, cada né? município e estado vai se adaptar a essa lei. Ok. Doutor Cauê, como bem destacado, o assunto veio até como pauta para o próprio direito após o pronunciamento do vereador Pedro Matos, na tribuna aqui da Câmara Municipal, recentemente também, para destacar. E a gente viu o quanto isso era importante ser claro. Ele já até nos exemplificou numa viagem de um filho de pais separados, né? Mas em que casos realmente as pessoas precisam entender quando que é dispensada, no caso, essa autenticação, esse reconhecimento de firma? Sem dúvidas, Karine. É uma lei que realmente vem para dar celeridade ao processo nesse trato entre a administração pública e o ente privado. Nesse caso, a gente entende como ente privado tanto os cidadãos, pessoas físicas, como também pessoa jurídica. Nem são todos os casos que irão ser dispensados determinadas formalidades, até porque a gente tem nos nossos princípios da administração pública, que isso é regido até pela nossa Constituição, que em alguns exemplos não vai ser possível essa dispensa dessa formalidade, mas que realmente essa lei ela veio para dar uma celeridade ao processo burocrático, ela veio dar um andamento maior e mais efetividade a essa relação entes públicos com o setor privado. A gente até sabe que numa situação como essa sempre tem quem ganha e tem quem perca, né? A gente sabe que, com certeza, em relação à posição dos cartórios, que no caso é quem faz essa situação, mas tem o outro lado que é o benefício exatamente
de desburocratizar, de melhorar a vida de cada cidadão. Eu queria lhe pedir, doutor Cauê, exemplos, além desse que o vereador Pedro Matos citou, mas que tipo de exemplos a gente possa, no decorrer do programa, ir conversando e dando, para que fique bem claro para quem esteja nos assistindo, por favor. Nós temos alguns exemplos bem básicos. Por exemplo, a questão da exigência de reconhecimento de firma em algum documento, um exemplo de um requerimento que um cidadão faça a um ente público. Esse reconhecimento de firma ele vai poder ser efetivado pelo próprio funcionário, o próprio servidor daquele ente público, né? Questão de autenticação de documento. Essa autenticação ela pode ser verificada e comprovada simplesmente com o documento original. Então, isso vai dar realmente uma celeridade àquele requerimento, àquela solicitação, aquele processo administrativo que está ali tramitando no órgão público. Que antes da lei, atualmente, até porque a gente ainda deve se enquadrar, existe um período, né, para que realmente ela entre em vigor. Isso se perdia às vezes horas e às vezes dias, né? Exatamente. Até mesmo essa questão de... isso é uma função privativa do cartório, essa questão de autenticação e reconhecimento de firma. Mas se trata de uma situação bem mais ampla que o sistema econômico ele não vai ser influenciado por conta disso. O cidadão vai ser beneficiado. Até porque não é generalizado essa questão, não é isso? Se fosse generalizado, se fosse a gente falar na questão do resultado financeiro, sim, aí a gente sabia que era uma grande perda no sentido. Mas não sendo nessa situação, só em alguns casos, não tem muito, não é nem o que questionar, mas sim procurar entender. Exato, é uma situação bem mais ampla do que só uma questão financeira. E em algum momento o cidadão, né, porque a gente já tem esse costume, ele pode ficar meio receoso, não pode? Eu preciso apresentar da entrada, por exemplo, na Secretaria Regional, alguma solicitação, algum pedido, alguma demanda da comunidade, por exemplo. Mas antes era necessário reconhecer firma, agora não é. A gente sabe que isso é lei. Mas muitas pessoas vão ficar com aquele receio, com medo de, por um acaso, o processo dela, o pedido dela, o requerimento dela ser negado. Por conta disso, em momento algum, isso pode ser feito, né, doutor? Exato. Assim, Karine, a gente vai ter que aguardar, como tudo isso é uma legislação nova, e toda legislação nova, ela pretende de ser regulamentada, seja pelo órgão, através de suas portarias internas, ou até mesmo através de um decreto pelo Poder Público Executivo Municipal, por exemplo, no nosso caso aqui de Fortaleza. Então, assim, acredito e acreditamos nós que essa lei ela ainda deverá ser regulamentada, os seus pontos principais. O que é que pode e o que é que não pode ser feito com um documento com reconhecimento de firma em cartório ou um documento com reconhecimento de firma através do servidor daquele ente. Então, tudo isso é muito novo, que ainda vai ser regulamentado através de decretos ou portarias dos próprios órgãos. Então, eu acho que vale, vereador Pedro Matos, nesse momento, a gente orientar a própria população, que na dúvida consulte um advogado, pergunte a algum especialista de que maneira deve proceder pelo receio, né? Pelo medo, porque até a gente se acostumar vai demorar um pouquinho. O ideal é que nós possamos conscientizar a população, né? Transmitir essa nova lei, replicar, até porque o servidor público vai ter mais responsabilidade ainda com esses documentos, né? Tanto numa reconhecimento de firma, numa juntada de documento, nós vamos chamar o servidor público vai lavrar aquele documento, né? Não o que era só permitido através do tabelião de notas, né? Nesse caso, agora ele vai ter uma responsabilidade a mais, né? Como você falou, às vezes um cidadão vai até a regional solicitar a pavimentação de uma rua, né, o seu saneamento. O cidadão ativista comum, assim, ele vai ter o receio daquilo ser colocado no sentido contrário da situação. Você não pode porque o seu documento aqui não tinha sido autenticado, né? Mas, na verdade, ele vai ter que ter esse conhecimento, o servidor também vai passar a ter esse conhecimento e não vai ser da noite para o dia. Através dos nossos debates aqui na casa, através da própria regulamentação que poderá vir através de um decreto do prefeito Roberto Cláudio, ou algumas situações até internas aqui da casa, por exemplo, podemos tratar que a Câmara Municipal tem alguns procedimentos internos na casa que às vezes se solicitava uma autenticação de documento, que o presidente da casa poderá dizer, não,
Nesse caso aqui, o custo e benefício para ocorrer uma fraude, não vale a pena, né? Nós preferimos correr esse risco e desburocratizar, dar celeridade a um processo, né? Então, acho que a lei precisa ser estudada, né? Precisa ser regulamentada pelos municípios e os cidadãos precisam abraçá-la, né? E para isso, para que os cidadãos e as pessoas jurídicas, né, que são as empresas, Sim. como, por exemplo, no requerimento de um alvará de funcionamento, né, que ela não vai precisar mais no requerimento autenticar, basta o sócio da empresa ir até lá, regional, por exemplo, ou a SEUMA, as secretarias, e autenticar de frente para o servidor, né, você leva ali o original e ele confere com sua identidade se aquele documento realmente está assinado pela pessoa que tem legitimidade para tal, ela não vai mais precisar se dirigir até o cartório para autenticar o seu documento, né? E nesses casos a gente vai vivenciando uma por uma, né? A lei também não fala e não especifica essas situações. Sim. E às vezes esse conhecimento se vem através do dia a dia mesmo. Eu falei aqui o exemplo dos pais separados, mas não só os pais separados. Às vezes os pais querem fazer com que o filho viaje com 11, 12 anos, né? Os pais não separados. E eles precisavam, às vezes, de se dirigir até o cartório, né? E só a presença dos dois lá no aeroporto já vale como uma autenticação, né? Eles são os responsáveis, Eles né? são os responsáveis, no caso. No caso dos pais separados, eu falo porque, às vezes, precisava até mesmo de uma decisão judicial. É, isso. Né? Então, nesse caso, a presença dos dois já vale por esse documento, vamos dizer assim, né? Quer fazer alguma observação, doutor Cabral? Você percebe que essa lei realmente ela veio se adequar à nossa vida particular do nosso dia a dia. Até porque hoje a nossa vida é tão corrida que até mesmo essas burocracias existentes no nosso ordenamento jurídico, de certa forma ela vai chegar a um ponto que vai deixar de existir ou reduzir, como é o objetivo dessa lei. Realmente é desburocratizar, dar celeridade aos procedimentos administrativos e realmente parar com esse entrave entre as administrações públicas. De coisas pequenas De que coisas- geram um impasse muito grande. Além Exato. de gerar um impasse, ela ocasiona geralmente a corrupção. Exato. Então, nós podemos citar como exemplo Portugal, né? Portugal veio desburocratizando, era um país altamente burocrático. Vamos citar aqui um exemplo, eles que criaram o carimbo. Eu acho que a gente pegou muita coisa de Portugal, é fato. E eles passaram a desburocratizar por conta da corrupção que se passou a estabelecer em cada órgãozinho pequeno ali, por conta que cada um tinha um poder imenso de dizer sim ou de dizer não, né? Então, aquela burocratização acabava levando na corrupção para que se houvesse uma desburocratização. Com a desburocratização, através dessa lei, nós podemos passar com o tempo a diminuir também a corrupção nesses órgãos. Verdade. E essa é uma visão até mais ampla, porque você vê que você está dando mais poder, entre aspas, ao servidor público, mas de certa forma você está confiando Sim. aquela atribuição a ele, já que ele vai ter a fé pública de atestar se aquele documento é verdadeiro ou falso. Até porque vai ficar na responsabilidade dele o cuidado, né? Eu vou temer antes de fazer alguma coisa, ou a questão até de se preocupar de perder a folha, de qualquer coisa. Fica no Sim. cuidado dele e ele vai ter mais atenção, né? A gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas já o programa Direito está de volta. Hoje aqui a gente falando dessa lei recentemente sancionada, é a Lei Federal de número 13.726. Essa vem dispensar o reconhecimento de firma e autenticação de documentos em órgãos públicos aqui no país. A gente volta já. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, daí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá para o posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz.
Estamos de volta e o programa É Direito de hoje, tratando de uma lei recentemente sancionada no país, a 13.726. Você conhece? É a lei que vem exatamente dispensar o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos em órgãos públicos. E a gente está sabendo e conhecendo mais detalhes sobre essa nova legislação que está se enquadrando ainda com o vereador Pedro Matos, do PSDB, e também Cauê Fonteles, ele que é advogado, né, especialista, está aqui ensinando para a gente, orientando direitinho a você, cidadão, saber quando não ou quando sim você precisa ou não autenticar um documento, reconhecer firma. Nesse segundo bloco, eu acho que vale a gente começar falando sobre a questão dos documentos, né? Como exemplificado aqui no início do nosso bate-papo, a apresentação da identidade, ela já vai valer, né? Como para validar a sua presença, o seu reconhecimento, você ali está presente. Porém, alguns outros documentos, quando a identidade não estiver, podem também ser utilizados. E outros também podem não ser exigidos pelo servidor que está pegando, no caso, a entrada do requerimento ou a solicitação que você, cidadão, está fazendo no órgão público. Então, vamos explicar direitinho para quem está em casa assistindo. Vamos dividir quem é que pode começar falando sobre um ou outro. Vamos lá. Eu gostaria de citar aqui, porque eu acho que a questão que mais alterou era a exigência da certidão de nascimento, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente chega nas comunidades de Fortaleza, muita gente, não só nas comunidades, né? Às vezes a gente não tem essa organização de ter um documento tão antigo, né? Que é a certidão de nascimento, né? Que poderá ser substituída pela a cédula de RG, de identidade do RG. Até porque a gente sabe que hoje os documentos, com licença, vereador Pedro Matos, a identidade vai ter o CPF, vem o teu registro. Isso. Se for atualizado, já tiver casado, todas as informações CPF, constam lá, não tem Exato. necessidade, então, né? é uma exigência desnecessária, né? E a certidão vai ser colocada de lado e poderá ser substituída aí pelo passaporte, pela cédula de identidade, a carteira de motorista, né? O próprio título de eleitor, então no caso dos homens a reservista. A reservista, né? Então vai ser um documento que vai ser deixado de lado. Em poucos casos que você vai precisar de ter essa exigência da certidão de nascimento. Então, assim, Karine, efetivamente, ainda mesmo sem essa regulamentação do poder público municipal, nós já podemos elencar alguns pontos em que a lei já está vigorando. Na questão de autenticidade de documentação, o servidor público que está ali recebendo o seu requerimento, a sua solicitação, ele ali na hora já poderá fazer essa verificação e autenticar se aquele documento é verdadeiro ou falso, simplesmente com o original que você vai estar aportando. A questão do reconhecimento de firma, também não vai ser mais necessário que a pessoa se dirija a um cartório e reconheça a firma. O servidor público lhe atendendo, ele já pode ali constatar que a sua assinatura é a mesma que consta em um documento oficial, seja em uma identidade ou qualquer outro documento oficial com foto. Essa questão da certidão de nascimento, que o vereador Pedro Matos comentou, realmente ela passa a não ser mais uma exigência, né? Até porque nós precisamos dar celeridade a isso. Então, hoje o nosso RG já consta com nossa filiação, nossa data de nascimento, então venha a substituir esse documento que muitas das vezes a gente nem tem, ou quando Verdade. precisa, vai ainda no cartório para poder tirar essa cópia. Essa questão do título de eleitor também a lei federal já regulamenta que o título de eleitor não mais é exigido, ele simplesmente agora vai ser exigido somente na hora da votação. E a questão também para registrar a candidatura, né? Candidatura também. Isso. Então, o documento título de eleitor, ele vai ser utilizado simplesmente naquilo que for exigido de forma eleitoral. Para o que foi criado, Para né? o que foi criado. E além do que, hoje em dia você consegue votar com o seu outro Aplicativo, documento, Outro até documento, mesmo. né? Até os aplicativos. Biometria. Biometria. Então vai ser mais para uma orientação ali da zona, seção do cidadão, né? Onde é que ele vai votar, até uma dúvida. Isso. Ou para fins eleitorais mesmo, a troca de domicílio eleitoral, né? Acho que mais... É Então, que isso esses- vale é importante. Esses são os pontos mais importantes. E essa questão da autorização dos pais também foi um avanço muito grande. Até porque a gente tinha aí as varas de família Sim. abarrotadas de Por solicitação e requerimento de autorização de viagem. Algumas vezes até esperando aguardar aí uma decisão judicial
para você efetivar essa viagem. Muitas das vezes essas viagens não aconteciam por conta do prazo, a gente sabe como é que está o nosso Poder Judiciário também. Então essa realmente foi uma celeridade muito importante para a nossa vida, nosso cotidiano. Tanto é que cada exemplo que a gente dá aqui vai como exemplo para a questão da desburocratização, né? Eu queria também que a gente aproveitasse esse momento agora para falar, porque dentro dessa legislação também trata da criação do selo de desburocratização na administração pública, né? Inclusive com premiação para os órgãos que trabalharem nessa questão de simplificar o funcionamento e melhorar o andamento dos trâmites desses processos que lá são constados, né? É um estímulo, né, que se criou para que a lei seja, como eu falei, abraçada, né, pelos estados e municípios. O artigo 7º da lei trata desse selo de desburocratização e cita nos seus incisos que será premiada, né, tanto o órgão público, seja através das secretarias, das regionais ou conselhos, que realmente abraçarem a lei, né, fazerem com que as suas medidas de desburocratização sejam realmente implementadas e que tenha aquele benefício para o cidadão. Podemos elencar algumas situações de você retirar ali a formalidade para que se possa ter um avanço, né? Simplesmente o cidadão ganhar tempo, ganhar vida, né? Como o Dr. Cauê vinha falando aqui, está no nosso dia a dia, né? A gente precisa ganhar mais vida ali por conta de uma burocracia que existia e vai deixar de ter, né? Então é um estímulo esse selo para que a gente possa realmente premiar através de uma criação de um conselho e esse conselho junto com a sociedade civil decidir quem são as pessoas do poder público que estão realmente abraçando esta lei. Ajudando a essa agilidade. O vereador Pedro Matos acaba de dar o relato dele, mas eu também gostaria, doutor Cauê, que reforçasse em suas palavras por que esse estímulo é importante. Karine, sim, hoje nós já temos o selo verde, temos o selo de desenvolvimento cultural. Então, assim, de certa forma, é realmente um incentivo para que os órgãos públicos, esses entes, eles possam vir a efetivar e cumprir essa legislação federal, né? É até importante frisarmos que essa lei, ela é de trato público-privado. Então, naquelas relações ainda de particulares, um contrato de compra e venda de um bem, um contrato de um imóvel, de um veículo, essas formalidades ainda deverão existir, porque é um de trato particular. Sim. Então é bom a gente frisar que essa lei, ela vem para regulamentar ente público e privado. Ok, a gente vai fazer mais um intervalo, já já a gente continua aqui nesse bate-papo, né? Aprendendo mais e entendendo mais sobre esse novo processo de desburocratização para o não reconhecimento de firma e autenticação de documentos em órgãos públicos e a Lei Federal de número 13.726. A gente volta já já. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, daí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá para o posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. A gente inicia agora o nosso terceiro e último bloco desse encontro de hoje no programa Direito, onde a gente pautou a Lei 13.726. Essa lei recentemente sancionada aqui é uma lei federal, a que vem exatamente dispensar o reconhecimento de firma e autenticação de cartórios em alguns órgãos públicos. Participa conosco o vereador Pedro Matos, do PSDB, que quem trouxe esse assunto e apresentou, discorreu ele aqui na Câmara Municipal, e convidamos também o doutor Cauê Fonteles, ele que é advogado, especialista, está aqui nos orientando, dizendo o que pode, o que não pode, e diante de todo o processo mais importante, a desburocratização e agilidade dentro desses processos, que é o que muitos cidadãos ou empresas precisam, né, para isso.
O que a gente muito conversou foi que, por se tratar de uma lei federal e como bem orientado e citado por vocês, cada município, cada estado vai ter que se adequar exatamente com a sua realidade. Vereador Pedro Matos, né? Você como parlamentar, como vereador de Fortaleza, qual vai ser o próximo passo agora para que a gente traga exatamente isso para que o município se adeque à nossa realidade e às nossas necessidades, Claro. né? O próximo passo que eu pretendo fazer é tentar trazer o debate, né? Inicialmente, os parlamentares precisam entender essa lei federal. Nós, parlamentares, precisamos discutir também com especialistas, aqui o Dr. Cauê, que também tratou essa lei, para que a gente possa entender melhor também, né? E fazer uma audiência pública. Uma audiência pública para que a gente possa, através dessa audiência, tratar novamente com o prefeito Roberto Cláudio para que a gente possa regulamentar o que vai ser efetivamente trazido dessa lei federal para a lei municipal. Nós podemos também tratar do selo de desburocratização. Como Ser proposto para o próprio município, o executivo no caso. Exato, ou através de uma mensagem do prefeito Roberto Cláudio, ou um decreto, ou se ele der liberdade para a Câmara legislar e tratar de quais são os órgãos que não serão necessários, por exemplo, a autenticação de documento, quais são os órgãos que não serão mais necessários o reconhecimento de firma, né, dentro do município de Fortaleza. Deixar isso claro, determinado, né, para que não fique esse... Exato, para que não fique vago, e para que o fortalezense saiba quais são os órgãos que ele poderá se dirigir sem precisar antes ir ao cartório, né, que deveria ir ao cartório, não precisará mais ir, né? Então, acho que a gente precisa ter esse debate aqui na casa, para que a gente também tem que olhar o outro lado da lei, né? Para que a gente não tenha prejuízo por conta de fraudes que possam vir a acontecer, né? Quais são os órgãos que não há necessidade de tanta burocratização e tanta formalidade, para que o cidadão possa ter tempo, né, para ir tranquilamente, sem precisar só com o original ali e autenticar um documento, né? Reconhecer que aquela ali é a sua assinatura. Então, a minha ideia é realmente fazer o debate aqui na casa, ter uma audiência pública, trazer especialistas, levar isso até o prefeito Roberto Cláudio e a gente possa regulamentar quais são os órgãos que realmente serão abraçados por essa lei federal e também quais são as empresas, os órgãos públicos que terão essa premiação, né? O selo de desburocratização para essas empresas, para esses órgãos públicos que realmente tomaram de conta e fizeram com que algumas medidas se tornassem importantes, né? Doutor Cauê, esse primeiro momento dessa audiência pública, que é de tratar desse assunto e procurar apresentar para entender, e daí é o pontapé para que ela se adeque, né? Quem é importante dela participar, além, claro, dos cidadãos? O que é que a gente pode aqui dar essa informação e essa dica que fica até para o vereador Pedro Matos também? Karine, assim, de antemão já parabenizo até essa iniciativa do vereador, porque essa lei é uma lei nova, nós regulamentamos e foi publicada há pouco tempo. Então, assim, é importante a participação de todas as entidades de classe, entidades industriais, FIEC, FEComércio, a própria OAB participar dessa discussão, até porque isso vai facilitar muito a vida também dos advogados e de quem lida com isso no dia a dia. Então, é importante que todas essas entidades de classe, os cidadãos e os órgãos públicos também participem desse debate, até porque isso vai fazer parte efetivamente da nossa vida no dia a dia, né? Até porque todo mundo faz, de certa forma, uma vez ou outra, faz um requerimento, uma solicitação. Então, isso vai realmente impactar na nossa vida. É importante a participação de todos nesse momento, é um momento de regulamentação, é um momento de que vão vir essas proposições de que em um órgão A pode, no órgão B isso não pode. Então, é importante essa participação para que todo mundo possa construir esse ambiente de desburocratização do serviço público. E que isso precisa ser logo, porque existe o prazo, né? A lei foi sancionada, publicada no Diário Oficial, existe um prazo. E nós temos 45 dias aí para que ela passe a sua vigência. Não obrigatoriamente desses 45 dias isso já está tudo resolvido, mas o ideal é que a gente acelere nesse processo também, né, vereador? Exato, do dia 9 de outubro, que foi a publicação, nós temos 45 dias para regulamentá-la, né? E através dessa regulamentação a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Verdade. Essa regulamentação pode ser através
de um decreto do próprio chefe do Executivo Municipal ou nos órgãos. Essa regulamentação ela pode vir através de portarias internas, né? O presidente, por exemplo, presidente da Casa Legislativa de Fortaleza, pode vir a regulamentar isso através de uma portaria interna, onde determinados assuntos ele vai ceder essa desburocratização. Mas, diante de tudo isso, o que é mais importante a gente orientar as empresas e aos cidadãos, doutor Cauê? Acredito que hoje esses pontos principais de reconhecimento de firma e de cópias autenticadas e a não obrigatoriedade de determinada documentação, isso todo cidadão já deve ter em mente. Esses são os pontos mais importantes que a gente trata dessa lei, independente de uma regulamentação que venha posterior. Eu acho que vale também a gente contar com a ajuda dos próprios cartórios nessa orientação. Quando alguém chegar para... Bem que nem todo mundo chega num cartório, eu quero reconhecer a firma justificando para o que é que ele queira, né? Mas que os cartórios também possam colaborar pensando no cidadão, no bem comum do cidadão, né? Porque a gente sabe que em algumas situações isso não vem ser um empecilho. Mas em algumas situações, dependendo do que seja para alguns cidadãos, a gente sabe que sim, né, vereador? Com certeza. Eu acho que é um trabalho de todos os cartórios. A Associação dos Cartórios Brasileiros precisa também ter essa orientação, né, passar para os seus servidores que algumas dúvidas vão surgir, né? Os cidadãos vão chegar, os empresários devem chegar até o cartório perguntando se vai precisar daquilo ou não, por conta da nova lei, né? Eu acho que eu colocaria, e até além, pediria uma solicitação aos cartórios para que a gente possa botar a lei na frente do cartório, ou pelo menos... Como forma de informativo, né? Para quem lá chegar até... informativo da nova lei. É claro que o cartório pode vir a perder uma questão econômica, mas eu acho que essa lei vai mais além. Eu acho que vai para o brasileiro em geral, né? Eu acho que não é só, a gente não pode pensar tão pequeno. Sim. Né? Nós não podemos pensar ali na miudez, né? Os cartórios vão continuar existindo, vão continuar tendo a sua função que é de suma e outras importância. Necessidades, né? E tem a importância para o brasileiro para que se evite fraude, como o doutor Cauê falou, para exigências entre particulares, né? Vai continuar existindo essas formalidades. Agora, o que a gente quer aqui é que a gente possa diminuir a burocracia mesmo do serviço público, que o cidadão já está cansado, né? Verdade. Nós estamos cansados de ir e voltar numa regional, ir e voltar numa secretaria, né? Cansa, que é aquela exigência de rol de documentos. Você vai já sabendo que vai ter que voltar, porque não vai estar tudo completo. Né? Cansa para o servidor público e cansa para o cidadão. É verdade. A gente está chegando ao final do nosso programa, né? E como vemos, a gente conseguiu hoje aqui procurar mostrar para você, cidadão, entender de que maneira essa lei deve funcionar, o que é que a gente precisa a partir de agora para se enquadrar, né? E fica à vontade, né, doutor Cauê, tem algum destaque, alguma outra informação que o senhor gostaria de falar, de orientar o cidadão, vereador Pedro Matos, mas desde já eu agradeço a participação de vocês, que eu acredito sim que a gente possa colaborar de suma importância com essas informações para o cidadão bem comum em geral. Por favor, doutor Cauê. Agradeço a participação, com o convite e parabenizo também por ter aberto esse canal de comunicação com a população, até porque se trata de uma lei nova, a gente vai precisar disseminar isso bem forte mesmo. Realmente vai precisar de ter informativos, principalmente nos órgãos públicos, além dos cartórios, mas sim nos próprios órgãos. Um pouquinho de paciência também, né? Também, até porque é um período de adaptação, a gente vai ter que aguardar como é que vai ficar essas questões do que pode e o que não pode. Então é importante que o cidadão conheça, pelo menos que vai haver realmente uma desburocratização e que os nossos parlamentares, os nossos representantes, eles possam dar seguimento a isso de forma mais breve possível, até porque isso vai impactar muito na nossa vida do dia a dia. Verdade. Vereador Pedro Matos. Karine, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, agradecer a participação do Dr. Cauê aqui conosco. Sim. A todos que fazem a TV Fortaleza, os telespectadores que nos acompanham em casa, e podem ter certeza que eu vou abraçar essa causa, porque eu sei da importância,
né? Eu acho que o primeiro passo é a audiência pública, para depois nós debatermos com os vereadores, debatermos com a sociedade, já pegando essas dicas de trazer aqui a OAB também para dentro, porque com certeza vai engrandecer o debate. E vai ser de grande importância a presença dela no acompanhamento, né? Até mesmo os cartórios, a associação dos cartórios, porque é uma realidade, já é uma lei federal. Eu acho que a gente tem que se adequar, né? Os cartórios têm que também vivenciar essa nova lei para que a gente possa estar levando até o prefeito Roberto Cláudio, ou seja, através de um decreto, ou através de uma mensagem que o prefeito encaminha aqui para casa e a gente possa debater aqui, ou a gente mesmo tomar a iniciativa aqui, legislar e o prefeito sancionar, para que a gente possa estar realmente efetivando essa lei federal e, através dessa lei federal, seja criada uma regulamentação para o município de Fortaleza. Se adequando da melhor maneira possível. Doutor Cauê, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Vereador Pedro Matos, obrigado e parabéns pela iniciativa, né? Que a gente precisa dar esse pontapé e nos adequar aqui no município de Fortaleza. E é isso, o programa Direito de hoje, que tratou dessa lei, como agora, a partir de agora conhecida, a lei da desburocratização, né? Que é a 13.726, exatamente que vem dispensar o reconhecimento de firma ou autenticação de alguns documentos em órgãos públicos. Obrigado por sua companhia. Espero que a gente possa colaborar com essa informação para você como cidadão no geral. Não esqueça, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Fortaleza, inédito, todas as sextas-feiras às 9 horas da manhã, no programa É Direito, porque se é direito, você deve cobrar. Obrigada por sua participação conosco. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.